Não se desligue por nenhum momento, por um minuto, para que você não venha perder aquilo que Deus quer falar à tua vida. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. E havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. O texto que a palavra que eu quero compartilhar nesta noite, fala a respeito dos perigos da indecisão. Os perigos o quê? Da indecisão. Grave bem essa palavra, os perigos da indecisão. Se tem algo perigoso na nossa vida, são decisões. Uma decisão errada pode comprometer a tua vida. Eu já disse isso por inúmeras centenas, milhares de vezes, que decisões como, por exemplo, com quem você quer casar, ele vai impactar por toda a sua vida. Decisões como faculdade você quer formar, vai impactar por toda a sua vida. Decisões que Deus que você quer servir, vai impactar por toda a sua vida. Então, decisões definem o nosso destino, definem a nossa vida. É por isso que decisões não podem ser tomadas de qualquer maneira, de qualquer forma. Por isso que decisões têm que ser bem analisadas. Decisões têm que ser muito bem pensadas. Mas também há outro perigo, que é o perigo da indecisão. E qual é o problema da indecisão? A indecisão, ela gera, por exemplo, o problema da ansiedade. Uma pessoa que geralmente é ansiosa, é uma pessoa que, se por um lado ela quer decidir rapidamente, por outro, ela fica indecisa naquilo a qual deve decidir. A indecisão prejudica em não saber o que Deus tem para você e para onde você vai. O contexto aqui diz o momento onde Paulo deveria prosseguir viagem, mas só que ele traz uma palavra de exortação, um discurso para com todos ali que estavam naquela casa, no cenáculo, dando uma orientação, uma direção. E ele começou a pregar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. E muitas vezes você começa a mensagem, mas você não sabe quando é que vai terminar. Eu tive situações que eu saí da minha casa e nós estávamos no caminho, conversando, e eu falei com a minha esposa: eu acho que o culto hoje deve terminar mais ou menos em torno de umas 7h30, mais ou menos o máximo 7h40. Já falei isso algumas vezes. E ela: por quê? Porque orando a Deus, o esboço que Deus me deu, o sermão que Deus me deu, tem uns 3 tópicos. Eu acho que não vai prolongar muito. E esse mesmo culto terminar 8h15, 8h20, passar o horário normal, que eu gosto de terminar às 8 horas, exato. Porque por muitas vezes, no momento que eu estava ministrando, no decorrer da mensagem, Deus começou a trazer palavras e mais palavras a ser compartilhada com a igreja. Então é algo que foge do nosso controle. Por mais que nós possamos falar, é isso que vai acontecer, foge do nosso controle. Paulo começa um discurso, e esse discurso ele agora dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ele chega até meia-noite de mensagem. É como se eu começasse uma mensagem agora, e essa mensagem se estendesse até 10 horas, 11 horas, meia-noite estou eu aqui ministrando para vocês. Estou eu aqui pregando para vocês. Paulo foi prolongando a mensagem, porque a mensagem, ela jamais se repete. Ela jamais se repete. Um dia desse a Raquel compartilhava comigo no final do culto, dizendo: não, apóstolo, como é que Deus falou comigo, tal, através da mensagem das últimas 3 semanas. Eu disse: Deus sempre fala. É porque talvez as últimas 3 semanas é que você deu ouvido à voz, aquilo que Deus estava querendo ministrar ao teu coração. Deus sempre fala, o altar sempre entrega. O altar não deve.
E a palavra de Deus, ela nunca se repete, pelo contrário, ela se renova a cada dia. Alguém uma vez disse que tinha um determinado pastor que pregava todos os dias, estava pregando todos os domingos, João capítulo 3. E ele dizia para a igreja: abre comigo João capítulo 3. Primeiro domingo, segundo domingo, abre comigo João capítulo 3. Terceiro domingo, abre comigo João capítulo 3. 2 meses, João. E aí a igreja se reuniu. Foi no conselho da igreja, daquela igreja batista, e disse: nós queremos a mudança do nosso pastor. Por quê? O pastor já está indo para 3 meses que prega só João capítulo 3. Não é possível. Aí o conselho juntou toda a igreja e disse: como é que é? Tem 3 meses que o pastor, ele prega João capítulo 3. Tá, mas o que diz em João capítulo 3? Um olhou para o lado, para o outro, ninguém sabia responder. Aí ele falou: pastor, continua pregando mais 6 meses, João capítulo 3. Porque o nosso problema, muitas vezes, nós não sabemos nem que foi ministrado no domingo passado. Nem sabíamos que foi ministrado na quarta-feira. Na verdade é porque às vezes a palavra, ela coça coceira, e gera coceira no nosso ouvido. E nós não conseguimos ouvir aquilo que Deus está querendo falar aos nossos corações. Quem está entendendo isso? Então Deus, ele vai ministrando. E Paulo começa a ministrar e passa agora 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Quando chega agora meia-noite, a Bíblia fala que tem um jovem chamado Eutico. E esse jovem se encontrava na janela e o sono pegou, e por causa do sono, ele acabou desequilibrando e caindo. A indecisão, e aqui eu entro na palavra dessa noite, porque janela fala sobre isso. Quem está na janela, primeiro ponto, ele perdeu a noção do perigo. Aquele jovem que estava na janela, ele perde a noção do perigo, do que estava acontecendo. Ele desequilibra, ele estava em um lugar elevado. Quando você está na janela, você perde o senso do perigo. Uma pessoa que está na janela, espiritualmente falando, financeiramente falando, emocionalmente falando, ele perde a noção do perigo. Porque janela, ela dá vista sempre para fora. A percepção de janela é para que você possa olhar fora. Porta, acesso. Janela, olhar. Quando fala de janela, janela representa justamente os nossos olhos. A porta, o nosso coração. Então, quando fala de janela, está falando daquilo que dá acesso, daquilo que você está olhando e observando. Alguém que está na janela não está dentro e nem está fora. Não está totalmente dentro, nem está totalmente fora. A janela corre grande risco de fazer você se perder na tua vida. A janela vai roubar de você o tempo presente. Enquanto Deus está falando, através de Paulo, dentro do cenáculo, estava o quê? Estava alguém na janela. Quando muitas vezes Deus está falando aqui, através da sua palavra, pessoas estão conversando ao redor do templo. Pessoas mexendo no WhatsApp no momento do culto. Pessoas saindo, batendo papo no corredor, na hora que Deus está falando. Isso é o quê? Porque não encontra dentro do cenáculo, encontra-se na janela. Janela, você está no ambiente, mas com seus olhos fora dele. E você não entende o que está acontecendo, e você é tomado naturalmente pelo sono e pelo cansaço. De repente, lá está você com sono. Lá está você abrindo a sua boca. Lá está você agora cochilando dentro do ambiente e que deveria ouvir o que Deus está querendo falar contigo. Quem está entendendo isso? Então, há perigos quando você está, a indecisão. A indecisão, ela rouba de você a percepção da queda. Porque quem está na janela, qualquer momento ele pode cair, mas não se deu conta. Eu ainda não me lembro. Possa ser que eu possa me lembrar. Mas ainda não me lembro, ao longo dos 20 anos de SEI, alguém que continuamente estava buscando a presença de Deus, que eu pudesse ver essa pessoa aqui, adorando, buscando com todas as suas forças, essa pessoa comunicando um desligamento, uma saída, um afastamento, nos longos 20 anos. Porque quando está dentro do templo,
a lâmpada mantém essa pessoa no ambiente de luz. Mas ao longo dos 20 anos eu vi pessoas, ora buscando, ora desligado, ora encostando nos cantos, ora indo para os fundos e depois sumindo. É um processo natural. Antes, todo o seu fervor. Depois, olhos abertos, observando, enquanto Deus movendo, a unção sendo derramada, os olhos abertos, em observação, vendo o que está acontecendo. É um processo que a gente vai vendo. É como uma escadaria que a pessoa vai caindo ladeira abaixo. E a gente vai observando. Fulano, como você está? Fulano, que bom. Fulano, vem culto quarta-feira, assim, só falta. Fulano, você vai percebendo. De repente, já não vê mais. Some. Desaparece. Aí, às vezes, vê através de uma mensagem, de um story, fugiu, se afastou, já não está mais presença de Deus. Esse é o perigo da janela. Quem está na janela não está dentro e nem está fora. Ele está ali. E por não estar dentro e não estar fora, ele está aqui. Fora. Aí está, como ele está do lado, ele está aqui, e quem está do lado, ele comenta, você viu um negócio ali? Você viu aquilo ali? É, meio estranho. Tal. Ele não está dentro, ele não está fora. Ele está no meio e observando o que acontece fora e o que acontece dentro. Os olhos dele estão o que acontece fora e os olhos dele estão o que acontece dentro. É por isso que o problema da indecisão na nossa vida, um relacionamento onde o marido está na janela, é um relacionamento que não vai para frente. Um relacionamento que o marido está ali, mas não entrega totalmente. Um casamento onde o marido não está dentro totalmente, ele está ali casado, mas ora ele está na casa dos seus pais, ora está na casa da sua esposa. Ora está na casa dos seus pais, ora está na casa lá com o seu marido. Ora está lá com a mamãe, falando tudo dos problemas com a mamãe, ora está lá com o seu marido. Ou ele está totalmente dentro, ou tem que estar totalmente fora. Relacionamento onde há janela, não vai para frente. Relacionamento onde o marido não sai, ou a esposa não sai da janela, não vai para frente. Quando você observa, porque a janela é opção. A janela, meus olhos, está sempre do lado de fora. Sempre. E por incrível que pareça, sempre a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Pela janela eu observo. Olha o que está acontecendo lá. Olha o que está fazendo lá. E eu tiro os olhos daquilo que Deus está fazendo aqui. Quem está observando? Olha o que está acontecendo lá. Está fazendo isso, está fazendo aquilo. E o que Deus está fazendo aqui? Que Deus está operando aqui. Olha para você ver, ó, fulano está morrendo, cigano morrendo, e os que estão sendo curados aqui, e os que estão sendo restaurados aqui, e as famílias que estão sendo transformadas aqui. É os olhos da janela. A janela te leva sempre para fora e não te leva para dentro. É a indecisão da sua vida. O grande problema é esse, se nós não tomarmos cuidado. A igreja de Laodiceia, o Senhor repreende a igreja de Laodiceia, justamente por causa disso. Ele fala, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras que você fosse quente. Mas só que por causa disso, porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. O que Jesus está dizendo para aquela igreja é, vocês são uma igreja de janela. Vocês não é nem quente, nem frio. Vocês são uma igreja de janela. E sabe qual é o contexto da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, ela ficava no meio. Na parte de cima, ficava uma cidade, a qual que passava agora, era a parte quente da cidade, Heliópolis, que é a parte de cima. Essa parte de Heliópolis, vinha as águas termais. Deus me deu oportunidade para estar nesse lugar 2 vezes, na época que eu estava fazendo um estudo, conhecendo uma direção de Deus e nas 7 igrejas do Apocalipse. Eu tive nessa igreja, eu tive na cidade de Heliópolis, a parte de cima. E agora nessas águas termais, essa parte de fontes termais, a parte de cima, agora essa mesma água, chega até Laodiceia, que fica no meio. Continua agora a parte de cidade de baixo, que é Colosso. Nessa parte de baixo as águas já chegam fria. O Senhor está comparando Laodiceia, fazendo uma analogia quanto ao seu posicionamento geográfico, dizendo, vocês não é nem quente e nem frio, vocês são mornos. Por isso que eu vou vomitar da minha boca.
vou vomitar vocês. O que Deus está falando ali, vocês são igreja de janela. Vocês não sabem o que vocês querem. Vocês não sabem se estão dentro ou se estão fora. Vocês não sabem o que vocês realmente querem. Vocês não sabem realmente o que vocês desejam. Esse é o problema da janela. A janela, ela traz uma insegurança para Deus. Ela traz uma insegurança para Deus. Por isso que a janela, ela pode trazer e gerar morte na tua vida espiritual. Aquele Eutico, ele despenca, vem a falecer. Quantos estão mortos espiritualmente porque não saíram da janela? Quantos não avançam na sua vida emocional porque não saem da janela? Quantos não são? Eu tive situação de processos terapêuticos que eu acompanhando ali, e eu percebi e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa, nós vamos ficar aqui mais meses e meses, você vai continuar me pagando meses e meses, mas você não vai sair do lugar. Ele disse, não, apóstolo, por favor, não desista de mim, não se trata de eu desistir de você, é você que já desistiu de você mesmo. Você faz do problema seu emocional a sua muleta. Se você não entender, não se posicionar, vai continuar no lugar que você está. Para você é muito cômodo encostar na janela, olhar para o passado e dizer, o que me faz triste é o passado de dor que eu tive. O que me faz hoje triste é a decepção que eu tive com meu pai, com a minha mãe, com a rejeição que eu tive com os meus irmãos. O problema que eu tive do abuso, o problema que eu tive quando eu tinha 3 anos de idade, 5 anos. Você olha para a janela do passado e diz, olha, o que me faz hoje ter sentimento é esse passado. Mas você olha para dentro e diz assim, eu não quero entrar num ambiente de luz. Eu não quero deixar a janela e ir para um ambiente de cura, de milagre. Porque eu não quero assumir responsabilidade. Eu não quero ouvir aquilo que Deus tem para mim. Eu disse porque o que Paulo fazia ali, a Bíblia fala que Paulo exortava. Paulo não estava trazendo uma palavra adocicada. Paulo não trazia uma palavra que trazia conforto no coração. Paulo trazia uma palavra de exortação. Paulo exortava eles. E se tem algo que mexe conosco, chama-se exortação. Mas se tem algo que liberta, é exortação. Eu estava conversando com minha esposa ontem, nós falávamos assim, amor, tem pessoas que são fundamentais no ministério. Tem pessoas que, nós lembrávamos de uma determinada situação, de alguém que pediu um transicionamento, de um determinado discipulador, porque esse discipulador, ele estava tratando, ele estava corrigindo demais essa pessoa, chamando a atenção dessa pessoa, e ela pediu um transicionamento. E nós conversávamos sobre isso, eu falava, amor, ela não sabe o mal que ela fez na vida dela. Porque, se todo o ministério pudesse se permitir ser tratado no seu caráter. Se todo o ministério tivesse discipulador que se preocupasse, corrigisse e dissesse, você está errado. Você tem que tomar posição, você é soberbo, você é arrogante. O seu comportamento não agrada a Deus. Você precisa tomar um posicionamento. Você tem que ser mais parecido com Jesus. O Senhor te chamou para ser parecido com Ele. Muda a sua atitude, muda a sua ação. Mas hoje, se alguém trata assim, rapidamente já corre e pede, eu quero transicionamento. Pois é, porque fulano de tal me corrigiu. Eu falava com ela, se todos pudessem ser assim. Mas só que a igreja não tem maturidade para isso. Então, meu lindo, se você tem um discipulador que te corrige, se você tem uma discipuladora que te chama a atenção, glorifica a Deus pela vida dela. Glorifica a Deus pela vida dele. Se tem um discipulador que fala de uma coisa com você, para de ficar dando desculpa. Você precisa se posicionar em Deus. Você não está cuidando da tua esposa como deveria cuidar. Você não está cuidando da tua casa como deveria cuidar. Dizer uma coisa, talvez você não vai gostar, mas eu quero que você seja salvo. Eu quero que você seja um homem de Deus de verdade. Eu quero que você seja uma mulher de Deus de verdade. Quem está entendendo isso? Quem está comigo nessa fé? Você está comigo? Mas eu entendo que palavras como essa de exortação hoje em dia não se cabe muito. Porque a igreja muitas vezes é uma igreja e é uma geração mimizenta. E me perdoa falar isso, mas é uma realidade. Quando eu falo isso, eu falo em contexto geral. Não se pode mais corrigir, não só pode mais chamar atenção. O resultado, uma geração extremamente mimada, que não aceita ser corrigida. Apóstolo, estou falando muito duro, não tem problema. Eu sou meio raizão, 20 anos que eu bato nesse altar. E há 20 anos. Apóstolo, visitando a ceia a primeira vez. Então, ótimo. Eu quero te levar para o céu para viver comigo na eternidade. Amém? Está entendendo isso?
Paulo exortava até a meia-noite. Paulo chamava atenção. Quando ele pega no sono, então nós temos que tomar cuidado, que muito sono que nós temos é porque nós estamos desligados do que está acontecendo. Nós estamos longe daquilo que está acontecendo dentro do tabernáculo, dentro do cenáculo. Se você não sair da janela, a tua família vai se perder. Se você não sair da tua janela, o teu casamento sofrerá consequências. Porque tem muitos que não conseguem romper, porque o marido, como eu disse, ele está na janela. Eu me lembro anos atrás, eu trabalhava numa empresa, a de service, e tinha uma pessoa chamada Marco Antônio, era da mesma equipe de trabalho, ambiente de trabalho. Pensa numa pessoa boa de serviço. Pensa numa pessoa fantástica. Era aquele que a gente olhava, esse cara é top, responsável, chegava cedo, não falhava, não atrasava absolutamente nenhum momento, nada, não pedia atestado, é um cara top. Mas só que nós, a cada 3 meses, a empresa nos mandávamos para um treinamento interno, cada 3 meses. De repente, esse Marco Antônio, ele parou de ser chamado para os treinamentos. Os treinamentos, ele começou a ser deixado de lado os treinamentos. E ele, nas nossas refeições, ele começou a reclamar dessa questão. Ele começou a questionar o fato de ele não participar dos treinamentos. Isso foi 1, foi 2, foi 3, não participar dos treinamentos, até que em determinado tempo, esse cara, ele foi demitido. E aí ninguém entendeu, porque era um bom profissional. Nós agora estamos numa confraternização e um tempo batendo papo de resenha pós-confraternização. O gerente que o demitiu, nós perguntamos, era uma curiosidade nossa de saber o que havia acontecido com o Marco Antônio. E perguntamos, por que o Marco Antônio foi demitido? Porque não entendíamos, com uma pessoa tão boa de serviço, havia sido demitida. E ele disse para a gente, olha, eu estava procurando uma borracha, para poder, minha borracha sumiu, eu estava procurando uma borracha, eu saí abrindo as gavetas, e quando eu fui na mesa do Marco Antônio, eu abri a gaveta dele, e eu vi que tinha lá uns 10 currículos, e já tudo endereçado, do Marco Antônio queria entregar. Na época, as pessoas não entenderam muito bem. Ele disse, como que eu vou continuar investindo em alguém que já não estava mais um coração na empresa? Sabe, muitas vezes, sabe por que Deus não investe em você? Porque você não sai da janela. Deus olha para você e diz, como que eu vou investir em você? Você não sai da janela. Como é que eu vou investir na tua vida se você não me diz o que realmente você quer? Como que eu vou investir em você se você está com o coração, ora lá fora, ora aqui, você não sabe onde está o teu coração? Como que eu vou fazer algo através da tua vida se o teu coração está longe? Às vezes a gente quer uma resposta de Deus e Deus quer um posicionamento nosso. A gente está na janela, e a gente está assim, aí Deus fala contigo, um culto como este, Deus te enche, você enche, mas você não se posiciona. Você não fala, Deus pode contar comigo, eu estou dentro. Pode contar comigo. Se precisar, eu estou dentro. Mas muitas vezes nós estamos indecisos. Nós estamos em janela e querendo que Deus faça alguma coisa através da nossa vida. Deus não vai investir em você se não sentir que você está totalmente dentro. Uma das coisas que a gente observa muito na CEI, e por mais que a gente ainda comete alguns erros, mas uma coisa que mais preocupa está dentro ou não está dentro. Está dentro ou não está dentro. Não se trata se tem talento, não se trata se tem dons, não se trata, o que eu estou procurando é estar dentro ou não está. E como vamos investir em alguém que não está dentro? O coração está longe. O coração já não faz parte. Quando você está dentro, tudo ali faz parte, tudo ali está no ambiente, tudo ali é o seu lugar, tudo ali você faz parte, você está contextualizado, há um pertencimento. Se está doendo, dói em você também. Se está machucando, machuca você também. Mas se é um ambiente festa, é festa para você também. Uma família, onde que o marido não está dentro, onde a esposa não está dentro, onde os filhos não estão dentro.
Um ambiente onde as dívidas ficam só por conta do pai, só por conta da mãe. Os filhos se viram com a dívida. Eu vou gastar esse dinheiro. E o dinheiro dele é somente para ele. Ele não está dentro, ele está na janela. Não, mãe, não, pai, a gente está dentro. E se é a dívida do Senhor, é a minha dívida também. Quem está entendendo isso, gente? O problema é que nós não temos senso de pertencimento em nossa família. A gente não sente que a gente é dentro, faz parte, nem na nossa família, nem no ambiente. Sabe, quando você, essa é uma chave. Sabe por que muitas pessoas elas não conseguem vingar na sua vida profissional? Porque elas começam algo, e elas entram para a janela e falam, isso, aquilo ali está dando certo. Vai para a janela e olha, aquilo ali está dando certo, deixa eu tentar. E vai lá e tenta. Ah, não deu certo, continua na janela. Deixa eu ver outra coisa. Não, aquilo ali deve dar certo. Para a janela, porque ele não se envolve totalmente, ele não acredita realmente, e ele não entra totalmente para dentro. Não, é isso que eu creio, e é por isso que eu vou dar a minha vida, é por isso que eu vou levantar pela manhã, é por isso que eu vou trabalhar até a madrugada, é por isso que eu vou me sacrificar, é por isso que eu vou trabalhar duamente até dar certo, porque eu creio, eu estou dentro, há uma luz que me ilumina, que me direciona, que isso já deu certo. Você está entendendo isso, meus lindos? Você pode glorificar Jesus? Você pode exaltar o nome dEle? Então, uma questão de decisão, você tem que decidir, estar dentro. Em tudo na vida, na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida financeira, tudo, essa decisão de estar dentro é o que faz diferença. Porque a indecisão mata, a indecisão destrói, a indecisão rouba suas noites de sono, a indecisão te tira do propósito, a indecisão. Eu estava em Nova Contagem, era um monte, estávamos lá orando, e naquela noite, eu senti um vazio na minha alma como nunca senti antes. E aqui eu termino. Senti um vazio na minha alma como nunca senti. Estava todo mundo no mistério, todo mundo rodapiando, aquela coisa toda, aquele mover, aquele fogo. Eu ali, um vazio na alma, uma angústia que só eu e Deus sabemos, que eu senti naquele dia. Eu me retirei. Não esqueço até hoje o lugar, o posicionamento, porque o Senhor por muitas vezes me trouxe essa imagem. Não esqueço onde que eu sentei, e ali eu só chorei, e falei, Deus, está difícil. E o está difícil, para mim, naquele vazio da minha alma, é Deus, eu quero, mas eu não consigo. Aquela crise interna. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas não consigo, Pai. Eu quero muito. Queria muito, sabe? Queria muito, muito mesmo. Mas, Deus, eu não consigo. Não consigo. Aquela angústia na minha alma de os porquês, o chamado ministerial, mas o meio, um vazio de Deus. Não. Sentado, a única coisa que Deus falou comigo, uma palavra Deus falou comigo. Eu já estava em lágrimas pelo vazio da minha alma, mas uma palavra que Ele falou, depois eu ter falado algumas coisas com Ele, foi onde minha vida mudou. Voltei para o lugar da oração, e a partir daquele dia, ministerialmente falando, espiritualmente falando, minha vida nunca mais foi a mesma. Algo que Deus me falou naquele dia. São particularidades, mas eu quero só aqui falar com vocês. Deus não vai investir se você continuar na janela. Deus não vai fazer algo grande na tua vida se você continuar na janela. Paulo desce, ora por ele, a vida volta, ele volta agora para o lugar, para dentro do cenáculo, e lá ao partir do pão, e Paulo continua trazendo a palavra até o amanhecer do dia. Entra para dentro do cenáculo, enquanto você está com dúvida na sua alma, entra para o cenáculo,
Entra para o cenáculo. Entra para dentro do ambiente de luz. Entra para o ambiente de luz. Porque Deus vai te clarear para você. Vai trazer clareza para a tua vida. A palavra é: venha para a mesa. Saia do lugar da indecisão. Diz: é isso, Deus pode contar comigo. Aquele dia, quando Deus me levou de volta para o lugar do ambiente da oração, eu não voltei ali tomado pelo Espírito Santo. Eu não voltei ali falando em mistério com Deus, depois de um choro, de um grito de uma alma que estava desesperada. Mas eu voltei com uma palavra liberada. Uma palavra liberada que mudou a minha vida. Palavras mudam a nossa vida. A palavra liberada para a tua vida hoje vai mudar a tua vida se você entender. Saia da janela. Saia da janela, porque na janela você vai ficar vendo homens falhos. Na janela você vai ficar vendo pessoas. Vai para dentro do cenáculo, onde a luz de Cristo vai te iluminar, onde você vai caminhar para aquilo que Deus tem para a tua vida. Volte para o centro que é Cristo. Volte para a luz de Cristo. Você está entendendo isso nessa noite? Coloque sobre teus pés. Coloque sobre teus pés. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te carabalabaçu que andaré da labaixai.